Beleza? Aqui é o professor Case Sucesso e hoje eu trago no canal uma revisão especial de geometria analítica. Então, você que vai encarar essas provas finais agora do semestre, vem comigo, acompanha todas essas resoluções, porque na aula do Case eu não me estresso, porque ele não tem fome, ele tem o sucesso. Então vem e confere as questões, galera. Beleza! Então a primeira questão diz o seguinte, olha só. Uma circunferência tem seu centro no ponto 1 e menos 1 e é tangente à reta de equação y igual a 3/4 de x mais 2. Determine a equação dessa circunferência. Beleza? Muito bem. Então nós vamos pensar da seguinte forma, ó. Essa reta, inicialmente, nós temos ela na forma reduzida, ó. E aí eu vou multiplicar toda a equação por 4 para eliminar esse denominador. Então vou multiplicar tudo por 4. Então fica, ó, 4y igual a 3x mais 8. Organizando essa equação, eu tenho 3x menos 4y mais 8 igual a 0, né? E vocês sabem que ela está na forma geral. Perfeito? Muito bem. Agora nós vamos apresentar a seguinte ideia, ó. Vamos considerar aqui, ó, a circunferência com o centro no ponto, ó, 1 e menos 1. E aí nós vamos imaginar a reta, ó, tocando em um ponto, tangenciando, ó, de tal forma que a distância do centro à reta, essa reta R, né, ó, vamos encontrar o raio. Beleza, ó. Então, como é que é a fórmula para calcular a distância do ponto à reta? Vamos lembrar, ó. Distância do ponto à reta vai ser o A da reta vezes o X do ponto, mais o B da reta vezes o Y do ponto, mais C, sobre a raiz quadrada, ó, de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, nós vamos definir o valor do raio agora, ó. Então, R vai ser o módulo de... Nós temos aqui, ó, o A, B e C da reta, ó. Então, fica 3 vezes 1 mais menos 4 vezes menos 1, ó, mais 8, tudo sobre, ó, a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar, ó, 3 mais 4, 7, mais 8, 15. Como é módulo, fica positivo, ó. E embaixo nós vamos ter 9 mais 16, 25. Raiz de 25, ó, que é 5. Então, 15 dividido por 5, 3. Ora, tendo o valor do R e tendo o centro, nós podemos encontrar o valor de P, ó, que é o termo independente. É A2 mais B2 menos R2. Então, fica 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado menos 9. Então, aqui fica 1 mais 1 menos 9, que por sua vez é menos 7. Como a questão está pedindo a equação da circunferência, fica subentendido que é a forma geral. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais p igual a 0, ó. Então, vamos fazer a substituição e partir para o abraço, não é verdade, ó? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, ó. Aí, onde tem, ó, o A coloca 1, onde tem B coloca menos 1. Então, vai ficar menos 2 vezes 1, continua menos 2, então menos 2x. Menos 2 vezes o B, que é menos 1, então vai ficar mais 2. Então, mais 2y. E o P, que é menos 7, ó. Com isso, a equação da circunferência fica sendo essa. Beleza?
Vamos lá, vamos para a próxima. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 2. Ele diz, no plano cartesiano ortogonal, A e B são, respectivamente, os pontos onde a reta R de equação 3x menos 4y mais 6 igual a 0 intersecta os eixos das abscissas e o eixo das ordenadas, sendo C o ponto de coordenadas 4 e 0. Determine a medida da área do triângulo. Perfeito, ó. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. O nosso objetivo aqui é ter 3 pontos que representam os vértices do triângulo, ó. Então inicialmente eu vou considerar aqui, ó, no caso, para x igual a 0, ó, o que é que nós temos, ó? Nós vamos ter o seguinte, ó, 3 vezes 0, menos 4 vezes o y, mais 6, igual a 0. Então, isso aqui vai ficar menos 4y igual a menos 6. Y vai ser menos 6 sobre menos 4, que vai ficar, simplificando por 2, 3 meios. Então, o primeiro ponto tem coordenada 0 e 3 meios, eu vou considerar que seja A. Tá bom? Já considerando agora que o y seja 0, nós temos o seguinte, ó. 3x menos 4 vezes 0 mais 6 igual a 0. Então, 3x igual a menos 6. Conclusão, x é igual a menos 6 dividido por 3, menos 2. Então, o ponto tem coordenadas menos 2 e 0, que eu vou chamar de B. E já tendo o ponto C, ó, fica fácil, né? Então, vamos definir a área. A área pedida como, ó, a área do triângulo fica sendo 1/2 do módulo do determinante, ó. Então, você vai colocar os 3 vértices, que são os pontos, na verdade, e aí fazer a continha, ó. O A é 0, 3 meios, o B é menos 2 e 0, o C é 4 e 0, e aí a gente repete o primeiro ponto, ó. Feito isso, nós vamos agora substituir, né, ó, fazer o produto. Então vai ficar como, ó? Nesse momento, nós vamos fazer o seguinte, ó. Multiplica 0, multiplica 0, multiplica 4 vezes 3 meios fica 6. Aí a volta, ó, multiplica, troca de sinal, né? Porque você tem aqui, ó, a ida e a volta, ó, tem um menos. Então vai ficar mais 3, porque corta o 2 com 2, 0 e 0, ó. Tudo sobre 2. Então vai ficar 9 meios, que é a mesma coisa de 4,5 o A, unidade de área, ó. Beleza? Sucesso total, vamos nós, é só o começo, hein, galera? Show! Terceira questão, ele diz assim, ó. A figura a seguir representa a construção geométrica de uma área em formato triangular, a qual tem a equação, ó, 2x menos y menos 1 igual a 0 como reta suporte de AB. Determine a equação da reta de lado BC. Perfeito, ó. Então vamos lá. Observe que a reta que passa por AB e por BC, elas são perpendiculares, né, ó? Então, a reta que passa por AB é perpendicular à reta que passa por BC, ó. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A reta AB, ela tem a seguinte equação, ó. 2x menos y menos 1 igual a 0. E a equação da reta que passa por BC, que é o que interessa nesse momento, nós vamos fazer o seguinte, ó. Ficar atento à condição de perpendicularismo, ó, que é o seguinte.
Ó, aqui eu tenho o A, o B e o C. Então, a equação da reta BC que eu quero, ela vai fazer o seguinte, ó. O que está em A vai para o B, o que está em B vai para o A, troca de sinal, ó. Então, vai ficar x mais 2y mais um certo C' igual a zero. Poxa, professor, é só isso? Verdade, galera, ó. Agora você vai pegar o ponto B, ó, e substituir, ó, para achar o C'. Então, ó, portanto, nós temos o seguinte, ó. 2 mais 2 vezes 3 mais C' igual a zero. 2 mais 6 mais C' é zero. Portanto, o C' passa a ser menos 8. Então, a reta pedida, basta pegar o resultado e substituir aqui, ó. Então, fica x mais 2y menos 8 igual a zero. Beleza? Muito bem, galera. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 4. Olha só. Em um sistema de coordenadas cartesianas, o segmento de reta que liga os pontos de coordenadas menos 2 e 4 e 14 e 16 é a base de um triângulo isósceles com terceiro vértice pertencente ao eixo Y. Então, o terceiro vértice pertence ao eixo Y, então ele vai ser do tipo 0 e Y. Ele quer determine a área desse triângulo. Ó. Então, vamos fazer uma mera ilustração, ó, da seguinte forma. Considera que esse triângulo seja isósceles, ou onde esse lado aqui é igual a esse, ó. E aí eu vou colocar aqui, ó, os dois vértices. O que significa, ó? Que eu vou chamar aqui de A, B, ó, e C. A distância de A para B é igual à distância de A para C. Então, nesse caso que eu vou ter distância dos dois lados, basta levar em consideração as variações. Ou seja, ó, eu vou pegar a distância de A para B, verificar as variações de x e de y, e da mesma forma de A para C. Ó. Então, vamos nós. Na tranquilidade vai dar tudo certo. Ó. Então, pega a variaçãozinha de x, ó, com relação a A e B. Então, eu vou colocar, ó, 0 mais 2 e y menos 4. De A para C, ó, 14 menos 0 e y menos 16. E nesse momento nós temos o seguinte, ó, vai ficar 2 ao quadrado 4 mais, aí aqui nós temos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, menos 8y, mais o quadrado do segundo, 16. Aqui nós temos, ó, 14 ao quadrado, que vai ficar 196. E aqui vai ter, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, menos 32y, mais o quadrado do segundo, 256. Então, nesse momento, podemos cancelar, ó, y ao quadrado com y ao quadrado, né? Tome bufo. Aí aqui desse lado ficou, ó, menos 8y mais 20, que é 4 mais 16, é igual, se somarmos 196 com 256, ó, nós temos quanto? Ó? 196 com 256, ó. 12 vem um para cá, 15 vem um para cá. Então, 452 menos 32y. Então, você vai ter agora, ó, menos 8y mais 32y igual a 432, que é 452 menos 20. Ou seja, 32y menos 8y vai ficar 24y igual a 432. Dividindo 432 por 24, nós vamos ter o seguinte, ó, só cabe uma vez, 24. Então, aqui vai ficar 24 para 43. Fica quanto? 19.
E aí nós temos o que, ó? 8 vezes 24, 192. E com isso, o y passa a ser 18. Então, o terceiro vértice tem coordenadas 0 e 18. Agora, para calcularmos a área do triângulo, ó, nós vamos considerar, né, ó, os 3 vértices. Então, vai ser o módulo do determinante, ó, tudo sobre 2. Então, nós vamos ter, ó, pega o ponto 0, 18, menos 2 e 4, e 14 e 16. E repete o 0 e o 18. Nesse momento, ó, lembrar que nesse sentido é positivo e a volta tem a ideia do negativo, né? Então fica, ó, 0 menos 32 mais 14. 14 vezes 18, nós vamos ter o que? 252, né? 14 vezes 18, ó. Vamos ver, ó, verificar. 8 vezes 4, 32, vem 3. 8 vezes 1, 8 e 3, 11. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, ó. Então, 252. Perfeito. Aí aqui, agora volta, ó. Mais 36, menos 56 e 0. Tudo sobre 2, ó. Então aqui nós vamos ter 288, ó, menos 88. Tudo sobre 2. Então, no caso, nós vamos ter 200 por 2, 100. Unidade de área. Beleza? Sucesso total. Vamos em frente. Show! Questão de número 5. Olha só. Em um plano cartesiano, 2 vértices de um triângulo equilátero estão sobre a reta de equação y igual a 3x menos 3. O terceiro vértice desse triângulo está sobre a reta de equação y igual a 3x mais 3, e aí ele pede, determine a altura desse triângulo, ó. Então, nós vamos imaginar o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, duas retas, que no caso, as retas são paralelas, pois elas têm o mesmo coeficiente angular. E aí nós vamos pensar o seguinte, ó. A altura do triângulo é justamente a distância entre as retas, ó. Eu vou chamar aqui a primeira reta de R, ó. Vou passar para a forma geral, tá bom? 3x menos y, menos 3 igual a 0. E a outra reta eu vou chamar de S, y igual a 3x mais 3. Passando para a forma geral, ó. 3x menos y mais 3 igual a 0. Então, essa altura é a distância entre as retas RS. Como elas são paralelas distintas, basta tomarmos, ó, o módulo da diferença do C com C' sobre a raiz quadrada de A2 mais B2. Então, eu vou considerar que aqui seja o C e essa C'. Olha só. Então, fica menos 3 sobre a raiz quadrada de A, que é 3, ó, e o B, que é menos 1. Então, vai ficar a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é o A ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. Então, isso aqui fica módulo de menos 6 sobre a raiz quadrada de 10, que por sua vez é 6 sobre a raiz de 10. Se racionalizarmos, nós vamos multiplicar em cima e embaixo pela própria raiz de 10. Então, fica 6 raiz de 10 sobre 10. Simplificando tudo por 2, fica 3 raiz de 10 sobre 5, unidade de comprimento. Beleza? Vamos nós! Sucesso total, hein? Show, galera!
Questão de número 6. O esquema a seguir é uma representação simplificada de um raio-x usado em um aparelho de tomografia computadorizada axial para compor imagens de objetos. No plano cartesiano, com origem no centro do objeto, indicado na figura, a reta do raio-x tem a equação 3x mais 4y menos 15 igual a zero. Determine a distância entre o centro do objeto e a reta do raio X. Perfeito, ó. Então, se a gente vai calcular a distância da origem à reta, basta pegar o módulo de C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha só, a reta, ó, A, B e C. Poxa, professor, tá muito fácil. Eu vou detonar nessa prova. A intenção é essa, galera. Vamos lá. Arrebenta, hein? Sucesso total. Beleza, então vai ficar, ó, módulo de menos 15 sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 15 sobre raiz de 9 mais 16, 25, que por sua vez é 5. Então, vai ficar 15 sobre 5, 3. Unidade de comprimento, ó. Sucesso total, hein? Show! Sétima questão. Oh, beleza! No sistema de coordenadas cartesianas, as retas RS têm equações, ó. 8x mais 10y mais 18 igual a zero e 6x mais ky mais 15 igual a zero, respectivamente. Determine o valor de k, tá bom? Então, ó, eu tenho a reta R, 8x mais 10y mais 18. E aqui eu tenho a reta S, 6x mais ky mais 15 igual a zero. Professor, eu lembro muito bem que para calcular o coeficiente angular da reta, o m é menos a sobre b, ó. Perfeito, ó. Então, o m da reta R tem que ser igual ao m da reta S, pois as retas são paralelas. Perfeito. Então, feito isso, ó, eu identifico o B, o A e o B de cada reta, pego o menos A sobre B, ó, da primeira, menos A sobre B da segunda. E aí, na tranquilidade, a gente vai encontrar o que é solicitado, ó. Veja bem, eu vou ter, ó, menos com menos dá mais, né? Na multiplicação, na divisão, sinais iguais dá sempre mais. Então, você vai ter, ó, 8K igual a 60, não é verdade? Então, o meu K vai ficar 60 sobre 8. Se você simplificar tudo por 4, fica 15 meios, que é a mesma coisa de 7,5. Tá bom? Vamos para a próxima. Sucesso total, hein? Oitava questão. Ele diz o seguinte, ó, para que os pontos A, x e 6, B menos 4x e 0 e C, 2 e 2 sejam colineares, calcule o valor de x, ou seja, eles estão alinhados. Lembrando que o determinante tem que ser o quê? Igual a zero. Olha só. Ô, tranquilidade, ó. Coloca os pontos. Menos 4x e 0, ó. 2, 2 e repete o primeiro. E lembrar a setinha, né? A orientação, ó. Muito importante, ó. Nesse sentido, mais. Voltando, menos, ó. Multiplica, 0. Multiplica, menos 8x. Multiplica, mais 12. Olha a volta, olha a volta, olha a volta. Multiplica, menos 24. Com menos da volta, mais 24, ó. Multiplica, 0. Multiplica 2x com menos da volta, menos 2x, ó. Tudo isso igual a 0. Então, menos 10x mais 36 é igual a 0. Menos 10x é igual a menos 36. Logo, o x vai ser menos 36 sobre menos 10. Na multiplicação, na divisão, sinais iguais dá sempre mais. Então, vai ficar 36 sobre 10, que é 3,6.
Beleza, galera? Sucesso! Questão de número 9. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y vertical e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X horizontal. Determine a equação na forma reduzida que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Então veja que eu tenho dois pontos definidos, ó. Esse tem coordenadas 500 e 0 e o outro tem coordenadas 0 e 50, ó. Beleza? Muito bem. Então eu vou trabalhar, ó, na equaçãozinha da reta, ó. Então você vai ter, ó, 500, 0, 0, 50, x e y, tudo isso igual a 0. Setinha para um lado, positivo, voltando, negativo, ó, galera. 0, multiplica. 500 vezes 50. Vai ficar 25 mil. Beleza, ó. Aí agora, 0, volta, ó. Menos 500 vezes y, 0, ó. E menos 50, x. Aí, o que é que nós podemos fazer, ó? Nós podemos cortar um 0, né? Como se estivesse dividindo tudo por 10. Beleza? Perfeito, ó. Então vai ficar 2.500 menos 50y menos 5x igual a 0. Vamos simplificar tudo por 5, ó. Então vai ficar agora 500 menos 10y menos x igual a 0. Oh, beleza. Então aqui, ó, nós vamos isolar o y. 500 menos x é igual a 10y. E aí nesse momento nós vamos isolar o y. Então vai ficar menos 1/10 de x mais 500 sobre 10. Ou seja, menos 1/10 de x mais 50, ó. E conclusão, essa é a equação reduzida pedida, beleza? Vamos em frente, galera. Sucesso total. Vamos chegar lá. Show! Questão de número 10. Determine a posição do ponto P, 4, 6, em relação à circunferência, que possui centro 3, 2 e raio 5. Então, antes de resolvermos de fato a questão, ó, vamos lembrar 3 fatos, né? Ó. O seguinte, temos o centro. Se o ponto estiver aqui fora, a distância do centro ao P, ele é maior do que o raio. Então, significa que P é exterior. Se a distância de C para P é maior que o raio, P é exterior. Tranquilo? Ah, professor, isso eu sei demais. Perfeito, ó. Então vamos reforçar, né? Se a distância de C para P for igual ao raio, P pertence à circunferência, ó. Vou considerar aqui a circunferência lambda. Beleza, ó. Então, P pertence. E se a distância de C para P for menor que o raio, é porque P é interior. Oh, beleza, professor. Sucesso total, hein? Aí agora você está com todas as condições possíveis. E aí nós vamos ver o seguinte, ó. A equação reduzida da circunferência, ó, é x menos a ao quadrado
mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Então vem comigo, ó, o centro é 3 e 2, então vai ficar x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 25, que é o raio 5 ao quadrado. Agora veja bem, vamos substituir o ponto, ó, 4 menos 3 ao quadrado, ó, mais 6 menos 2 ao quadrado. Isso dá quanto? Ó? 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ó. 16 mais 1, 17. Como 17 é menor que 25, P é interior. Beleza? Então vamos adiante. Sucesso total, hein? Show! Questão de número 11. Um círculo representado no sistema de referências cartesianas x ou y tem centro menos 4 e 0 e um de seus pontos menos 2 e 7/3. Determine a equação desse ciclo na forma reduzida. Oh, beleza, ó. Então a gente tem aqui a circunferência, ó. E aí nós vamos imaginar o quê, ó? Que do centro a qualquer extremo é raio, não é verdade, ó? Menos 4 e 0. E aqui, ó, eu vou considerar esse ponto, que eu vou chamar de P, ó, menos 2 e 7/3. Tá bom? Pronto. A distância do ponto C ao P é o raio. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. R vai ser igual a distância de C para P, que, por sua vez, é a raiz quadrada de quem, ó? Menos 2 mais 4 ao quadrado, mais 7/3 menos 0 ao quadrado. Ó. Então, o raio vai ser raiz quadrada de... Aí vai ficar menos 2 com mais 4, dá 2 ao quadrado, 4. E aqui vai ficar, ó, 7/3 ao quadrado, dá 49 nonos. Então, isso fica, ó, tirando o MMC 9. Então, aqui, Didi Mumu. 9 dividido por 1, 9 vezes 4, 36, mais 9 por 9 dá 1 vezes 49, 49. Então, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 36 mais 49, dá 85 sobre 9. Então, fica a raiz de 85 terços. Nesse momento, o que é que nós vamos fazer? Pegar a equação na forma reduzida, que vocês sabem muito bem que é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Substituindo o centro, ó, x mais 4 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado igual a raiz de 85/3 ao quadrado. Conclusão, x mais 4 ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso é igual a 85 nonos. Essa é a equação reduzida pedida, beleza? Muito obrigado, sucesso total. Vamos adiante. Questão de número 12, olha só. Determine a distância entre o centro da circunferência, x ao quadrado menos 4x, mais y ao quadrado mais 12y menos 5 igual a 0, e a reta, ó, 4y igual a menos 3x menos 5, beleza? Então, inicialmente, vamos só organizar a equação da circunferência, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 4x mais 12y menos 5 igual a 0. E vamos comparar com a forma geral. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais p igual a 0. Ó. Como ele quer o centro, ó, então vamos comparar aqui essas partes. Ó. Menos 2a igual a menos 4. Portanto, a é 2. Menos 2b igual a 12. Então, o b é menos 6. E com isso, o centro é 2 e menos 6. Agora, vamos organizar a reta. Ó. Essa reta tem o seguinte. Eu posso dizer que ela é 3x mais 4y mais 5 igual a 0. Nesse momento, vamos calcular a distância do centro à reta.
Em outras palavras, ele quer a distância do ponto à reta. Então, distância do centro à reta vai ser o módulo de A da reta vezes o x do ponto, mais o B da reta vezes o y do ponto, mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Fazendo aquela substituição, nós temos, ó, o A é 3, o B é 4 e o C é 5. Então fica, ó, 3 vezes 2 mais 4 vezes menos 6 mais 5 sobre a raiz quadrada, ó, de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Ó. Então vai ficar quanto? Ó? 6 menos 24 mais 5, ó, sobre 5, né? Que vai ficar a raiz de 25 embaixo. Então, ó, 5 com 6, 11. 11 menos 24 dá menos 13. Então vai ficar 13. 13 quintos. Unidade de comprimento. Beleza? É isso aí. Sucesso total. Questão de número 13. Determine a equação da circunferência que tem um dos diâmetros com extremidades nos pontos A, menos 2 e 4, e B, 6 e menos 8, na forma reduzida. Perfeito, ó. Então, vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho aqui o A, menos 2 e 4, e temos aqui o B, ó, 6 e menos 8. Traçando aqui, ó, o diâmetro, nós vamos encontrar o ponto médio, que é o centro, ó. Então, o centro vai ser o A e o B. Então, é só somar, ó, menos 2 mais 6 sobre 2, ó. Então, vai ficar 4 por 2, 2. E o B vai ficar 4 menos 8 sobre 2, que dá menos 4 sobre 2, que por sua vez é menos 2. Então, o centro já fica definido, 2 e menos 2. Agora, se eu calcular a distância de A para B, ó, eu vou ter duas vezes o raio. Ó. Duas vezes o raio é igual a distância de A para B, não é verdade? Olha só as coisas melhorando. Ó. Então, aqui vai ficar duas vezes o raio igual a raiz quadrada de... Aí, vamos pegar a variaçãozinha de x, ó. 6 mais 2 ao quadrado, 4 mais 8 ao quadrado. Ó. Sendo assim, nós temos raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, vai ficar 64 mais 144. Então, por sua vez, dá raiz quadrada de 208. Então, se a gente simplificar, ó, nós vamos ter o seguinte. 208, fatorando, ó, por 2 dá 104. Por 2 dá 52. Por 2 dá 26. Por 2 dá 13. E por 13 dá 1. Então, nós vamos ter, ó, 2R é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado e 13. Então, isso aqui vai sair o 2 e esse outro 2. Então, fica 4 raiz de 13. Simplificando por 2, então o raio vai ser 2 raiz de 13. Com essa ideia, eu posso substituir na forma que ele está pedindo, ó, reduzida, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Ó. Então, vai ficar x menos 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 2 raiz de 13 ao quadrado, né? Ó, que por sua vez fica 52. Então, a equação é essa, ó, x menos 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a 52. Beleza? Sucesso total, hein? Show! Sendo PQ as coordenadas do centro da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y menos 5 igual a 0, determine o valor de 7p
de 6P menos 7Q, beleza? Perfeito, ó. Então, nós vamos fazer uma comparação com a forma geral, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2ax, menos 2by mais p, igual a 0. E embaixo eu vou colocar a equação que ele me deu, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x, mais 4y, menos 5, igual a 0. Fazendo a velha comparaçãozinha, ó, oh, beleza, ó. Aí aqui eu já vou encontrar o centro A e B. Então vai ficar menos 2A igual a menos 2. Portanto, o A é 1. E o A já vai ser o próprio P que ele está se referindo, ó. Menos 2B é igual a 4. Então, o B é menos 2, que por sua vez faz o papel do Q. Poxa, professor, tá muito simples. Perfeito, galera. Vamos lá. Detona nessa prova, hein? Conto com vocês. Então, vai ficar, ó, 6 vezes 1, menos 7 vezes menos 2. Então, dá 6 mais 14, que por sua vez, 20, ó. Então, é uma questão bem rápida, tranquila, fácil de resolver e o entendimento também. Beleza, galera? Sucesso total. Vamos adiante. Então, a questão 15 para fechar essa revisão top. Veja bem, ó. A circunferência da figura abaixo possui centro no ponto 2, 3 e raio medindo raiz de 2, ó. Ou seja, o raio, raiz de 2, ó, do centro a qualquer extremo, beleza? Muito bem. O ponto P de ordenada 4, ó, então bem aqui, ó, é 4. Então eu não sei o valor de x, ó. Vou definir agora. Tá bom? E ele quer a distância, ó. Aí ele fala, pertence, P de ordenada 4, pertence à circunferência. E a reta R que passa pelos pontos P e C intersecta os eixos coordenados nos pontos RS. Calcule o valor da distância entre os pontos RS. Pois bem, ó. Olhando para a figura e a condição dada, eu posso dizer que a distância de C para P é igual ao raio. Então, eu vou ter a raiz quadrada, ó, da variaçãozinha de x, ó, x menos 2 ao quadrado, mais a variaçãozinha de y, ó, que no caso vai ficar 4 menos 3 ao quadrado, tudo isso igual a raiz de 2. Ora, claro que se elevarmos ambos os membros ao quadrado, ó, eu vou cancelar as raízes. Então, tome bufo, ó, vai embora, tome bufo. E aí eu vou ter o seguinte, ó. X menos 2 ao quadrado mais 1 é igual a 2. Então, x menos 2 ao quadrado é igual a 1. Logo, x menos 2 é mais ou menos 1. Então, x menos 2 igual a 1. X menos 2 igual a menos 1. Observa que na primeira condição o x é 3. Só que ele não pode assumir o valor 3 porque ele está antes do 2. Então, eu descarto essa possibilidade. Conclusão, o x vai ser 1. Ó. E aí, nesse momento, eu tenho o ponto P e o C. Ó. O ponto P tem coordenadas 1 e 4. E o ponto C tem coordenadas 2 e 3. E com isso, podemos obter a equação da reta, ó, que passa por esses dois pontos. Então, x e y, 1, 4, 2, 3. E vamos repetir, ó, o x e o y. Tudo isso igual a 0. Ó. Nesse sentido, mais, voltando, menos. Então, eu passo a ter, ó, 4x mais 3 mais 2y, ó, colocando na ordem, tá bom? E agora volta, ó, menos y, menos 8, menos 3x. Então, vai ficar x mais y menos 5 igual a 0. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, x mais y igual a 5.
Ora, se eu pegar e dividir, ó, tudo por 5, olha só que bacana, ó. Se eu dividir tudo por 5, significa que essa minha reta está na forma segmentária. Então, ela vai tocar bem aqui, ó, no ponto 5 e 0, e vai tocar bem aqui, ó, no ponto 0 e 5. Então, a distância entre os pontos R e S nada mais é do que a raiz quadrada, ó, de 5 menos 0 ao quadrado mais 5 menos 0 ao quadrado. Variação de x e variação de y. Ou seja, ó, eu vou ter 2 vezes o 5 ao quadrado. Como ele está ao quadrado, sai da raiz, 5 raiz de 2. Beleza, galera? Ou então você poderia achar os dois pontos da seguinte forma, ó. Se eu tenho aqui a equação, ó, x mais y igual a 5, para x igual a 0, o y é 5, ó. Para y igual a 0, o x é 5. Aí eu teria o ponto, ó, 0 e 5, que é justamente o ponto R, e o ponto S, ó, 5 e 0. Então aqui seria o R e aqui o S. Beleza? Então, galera, com isso eu finalizo essa belíssima revisão e tenho certeza que todos vocês vão arrebentar nessa prova. Beleza? Fiz essa revisão com muito amor e carinho para cada um de vocês. Um abraço forte e excelentes férias. Aproveite, galera. Sucesso total. Show!